Hey galera do Uni, sejam bem-vindos ao Uni On Demand. Faltam alguns minutos para começar e estamos muito felizes de dividir esse momento com vocês. Hoje começamos uma nova série de mensagens chamada Pray. Vamos aprender um pouco mais sobre as orações de Jesus. Hoje também vamos celebrar a nossa ceia. Sim, a nossa primeira ceia online. Então pode preparar o seu cálice e o seu pão, porque vai ser um momento muito especial. Se você ainda não conhece o Uni, nós somos um movimento de jovens da IBM Alphaville. E neste momento de quarentena, nós temos o prazer de louvar a Jesus com jovens e adultos de todo o Brasil. Você pode acompanhar a gente através do nosso Insta, uni.ibmalphaville, e ficar por dentro de toda a nossa programação. Através desse QR Code, você pode se conectar com a gente, entrar nos nossos PGs do Zoom e até procurar ajuda caso precise. Espero que você aproveite demais esse tempo, que Jesus realmente fale com você e que você se sinta conectado com a gente. Vai ser demais. Olá, seja muito bem-vindo, você que está aí na sua casa, você que está com a sua família aí no sofá. Que bom estarmos juntos hoje para celebrar a Jesus, aí onde você estiver. Eu quero que você, se você puder, se levante, celebre, se alegre no Senhor nessa noite, nesse dia, nessa tarde, seja onde for que você esteja assistindo, porque nós estamos aqui hoje para celebrar e adorar a Jesus. Amém? Vamos juntos? 1, 2, 1, 2... Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que tens feito. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso ir. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa, então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Diga isso, Jesus. Vou entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar.
e vou viver, posso amar. Toda morte e toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém, aleluia! Glória a Deus. Nós podemos crer no Deus do amanhã, nós podemos crer no Deus que já cuidou de tudo. Ele é vitorioso sobre todas as coisas. Não sei o que você está passando, talvez você esteja num momento difícil, mas eu quero te dizer que em Jesus nós somos mais do que vencedores, porque nós lutamos com armas de fé. As nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. Obrigado, Jesus. Tu estás neste lugar. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Adore a Deus aí na sua casa. Diga a Ele: em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer e as cadeias irão se romper enquanto adoramos. Jesus, só tu és vitorioso, és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, para sempre, sempre, o teu nome imutável é. Imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão.
cessar as feridas. Nome que pode todas as coisas. Nome que é vitorioso. Nome que pode salvar, pode curar. Nome que pode transformar. Nós entregamos o nosso amanhã a Ti. Nós entregamos a nossa vida a Ti. Porque nós sabemos e podemos confiar em Ti. Tu és o Deus do impossível. Nós exaltamos o Teu nome neste lugar. Para todo sempre. Nós podemos dizer isso. Diga mais uma vez. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável és. Aleluia. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Você pode descansar em Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já
Muito boa noite a você de casa, boa noite a você você que está nos assistindo. Uma alegria poder estarmos juntos nesse tempo aqui. Normalmente, nos cultos públicos, nós é que dizemos, né, seja muito bem-vindo, mas hoje, na verdade, a gente agradece muito pelo fato de você estar nos recebendo na sua casa, né? Esse aqui é o UNE, é o nosso culto que acontece normalmente às 18h30 nas quadras, na nossa igreja, na IBM Alphaville, só que durante esse tempo, durante esse período de quarentena, de isolamento, nós estamos nos reunindo nessa forma, online, né? Nós chamamos de UNE On Demand. Então é uma alegria poder estar com você nessa noite. Quero dizer já que esse link vai ficar disponível para você durante a semana, para que você possa compartilhar também com outras pessoas que talvez precisem ouvir uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus para o coração delas. Muito bem, a gente está começando uma série de mensagens nova hoje. Se você está com a gente pela primeira vez, nós costumamos meditar na palavra de Deus através de séries que duram mais ou menos 1 mês ou 2 meses. E nesse mês de abril nós estamos começando uma série sobre oração, uma série chamada Pray. Nós vamos aprender um pouco sobre as orações de Jesus e aprender a orar com Jesus. O que Jesus tem a nos dizer a respeito da oração e quais foram as orações de Jesus e o que podemos aprender com elas. Nós estamos começando essa série hoje, então eu já convido você a ficar ligado com a gente nesse domingo, nos próximos 3 domingos, e eu espero que essa série seja extremamente edificante para você. Eu espero que essa série possa fazer com que você ressignifique a oração dentro da tua vida, principalmente no momento que a gente está vivendo. A oração ela é uma arma poderosa para que a gente possa superar alguns medos, vencer algumas batalhas e aprender a confiar diariamente em Deus. Então a gente está começando essa série hoje falando de uma oração extremamente conhecida, que é a oração do Pai Nosso. Então eu queria convidar você na sua casa a ligar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 5 ao versículo 13. Você que está em casa, você tem a oportunidade talvez de pegar aquela Bíblia que você não pega há muito tempo, ou uma outra versão que você não lia há muito tempo. É hora de você ir na prateleira, na sua estante, pegar essa Bíblia e ler a palavra de Deus com a gente. Então, Mateus, capítulo 6, versículos dos 5 ao 13, diz assim a palavra de Deus. E quando vocês orarem, Jesus dizendo, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês, então, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu espero realmente que essa oração, a partir de hoje, você leia ela de uma forma diferente. E se você for fazer, que você faça também de uma forma diferente. Por que eu quero que você ressignifique essa oração na sua vida? Eu quero começar contando um pouco de algumas coisas que aconteceram nessa época em que vivemos, há alguns anos atrás. Como você sabe, nós não vivemos hoje sem a internet, né? Graças a Deus, a gente tem hoje esse recurso maravilhoso chamado internet, que possibilita que
a gente possa se conectar e mesmo nesse tempo de isolamento a gente consiga, de alguma forma, nos juntarmos por conta da internet. A internet tem sido uma bênção, um benefício para muita gente, só que nem sempre foi assim. Nem sempre a internet teve essa facilidade de acesso, nem sempre a gente não cresceu nesse tempo, numa época onde todos tinham acesso à internet, muito pelo contrário. Alguns anos atrás, a internet era uma novidade para muita gente e era uma coisa um pouco escassa, as coisas não aconteciam de forma muito fácil. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, meados, eu lembro que por volta de 1997, 98, se não me engano, acho que foi quando eu tive meu primeiro contato com a internet. E talvez você que está me assistindo agora não sabe que a internet ela já foi acessada de uma outra forma. Para você acessar a internet, a gente chamava de internet discada. Ou seja, eu precisava do meu telefone fixo de casa para poder acessar a internet. Então, eu lembro que quando a gente acessava, né, a gente tinha um aparelho chamado um modem de 56K. Não sei quantos de vocês lembram, mas você conectava esse modem no seu telefone e você, para conectar a internet, você acionava um software e tudo mais, e você ouvia um som mais ou menos assim. Era esse som para você que nasceu do ano 2000 para cá, né? Para você que tem mais ou menos 20 anos ou menos, para você se conectar à internet, você precisava desse som, desse sinal. E esse sinal significava que, a partir daí, eu estava conectado à internet. Então, era uma internet discada, era uma internet muito lenta. Então, era mais ou menos em 1997, 98, esse som, todo mundo conhecia esse som. Quem é da minha época, né, quem tem acima de 30 anos, 35, 40, sabe do que eu estou falando. Era uma internet muito, muito, muito lenta. Eu lembro que determinado momento da minha vida, acessando a internet, eu lembro exatamente a época que eu consegui baixar o meu primeiro MP3. Eu lembro que eu comecei a achar uns arquivos MP3 na internet, e eu lembro que eu baixei o meu primeiro MP3, era de uma banda de rock que eu gostava muito, chamada Green Day, e eu baixei esse MP3, eu deixei esse MP3 baixando a noite toda. De 1 da manhã até as 8 da manhã, a internet ela ficou baixando um arquivo de 3 megas. Só para você ter uma ideia, quando você acessava a internet, na época da internet discada, a linha de telefone ficava ocupada. Então, se eu acessasse do meu quarto a internet, as pessoas não podiam fazer ligações na minha casa, porque estava ocupado. Então, consequentemente, se você usasse a internet durante muito tempo, o que acontecia? A sua conta de telefone ia nas alturas. Só que naquela época, a partir de meia-noite, você tinha um pulso, um custo por um pulso, ou seja, um pulso valia para toda a conexão. Então, o que as pessoas normalmente faziam? Elas se conectavam na madruga, elas esperavam dar meia-noite, quando davam meia-noite, elas entravam na internet, porque elas iam pagar apenas um pulso, a conta de telefone não viria muito caro, então você tinha que esperar para você navegar, para você desfrutar da internet. Não tinha muitos conteúdos, não existia Google na época, existiam Alta Vista, existiam o Yahoo como sites de busca, mas para você entrar naquele tempo, naquela época, você tinha que esperar da meia-noite, porque o pulso era mais barato, né? E a limitação de tempo também era muito escassa. Essa era a internet discada. Ruim, mas muito. Na época a gente achava bom, mas se a gente comparar com o que a gente tem hoje, mas era muito ruim, era muito escassa, era muito lenta. E aí surgiu, com o passar do tempo, a famosa banda larga, o famoso Wi-Fi, as internets de alta velocidade,
A internet que tem talvez na sua casa hoje é muito melhor do que a que tinha na época de escada. Começaram a surgir a partir mesmo dos anos 2000, 2003, 2002, já começaram a surgir as internets de banda larga. Você não precisava mais ocupar o seu telefone para isso. O acesso era rápido, o acesso era leve. Você baixava um arquivo de MP3 em segundos, você baixava arquivos de filme, arquivos de uma série de coisas que eram pesados em outros momentos, você conseguia baixar com mais facilidade. A velocidade da informação começou a crescer, a velocidade da informação começou a aumentar, o volume de informação começou também a tomar conta da gente, a conexão ficou melhor. E hoje a gente faz esse tipo de comparação, a internet de escada, ruim, lenta, escassa e ultrapassada, e a internet da banda larga, do Wi-Fi, da alta conexão, onde você não consegue esperar sequer um segundo para que o outro visualize e responda a sua mensagem no WhatsApp. Essa é a internet que a gente está vivendo. E você sabe de uma coisa? Quando o assunto é oração, parece que existem também essas duas vertentes da nossa conexão com Deus. Existe a vertente da conexão semelhante à conexão de escada, aonde talvez a gente acesse a Deus ou quando a gente precisa, ou a gente se cerca de tantas coisas que a nossa conexão com Deus passa a ser uma conexão de escada. Parece que toda vez que você vai falar com Deus é tanta coisa na tua vida que você precisa acessar esse barulhinho que você acabou de ouvir, e tem uma demora, e é lento, e você é impaciente, e parece que a coisa não flui. Mas tem um outro universo, que é uma conexão livre, e de livre acesso, e leve também, que seria uma espécie de banda larga, uma conexão onde você teria o tempo todo um diálogo com Deus, porque na conexão banda larga você não precisa desconectar. Na de escada, sim, você desconectava para poder usar o telefone, usar outras coisas e tudo mais. Aqui não, a internet está toda hora ao seu alcance. Parece que tem uma conexão de escada, às vezes, que atrapalha a nossa comunicação com Deus, mas existe uma oportunidade de abrirmos a nossa conexão com Ele, orarmos a hora que quisermos, o tempo que quisermos, para que possamos ouvir cada vez mais a voz dEle. Fato é que oração nada mais é do que estabelecer uma conexão com Deus. Agora, você precisa definir que tipo de conexão você quer ter com Ele. Se é uma conexão de escada, lenta, ou se é uma conexão livre, leve, onde você tem Deus a todo momento, dialoga com Ele a todo o momento. Talvez essa seja uma das razões pelas quais Jesus resolveu ensinar uma oração. A oração do Pai Nosso nada mais é do que um modelo de oração que Jesus deixa para os discípulos. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, já que você quer orar, já que você quer ter uma conexão com Deus, faça dessa forma. Eu vou deixar para vocês um formato. Então é importante a gente dizer aqui que Deus ali, através de Jesus, Ele dá uma aula de oração. Ele começa a explicar para os discípulos o que de fato é a oração. E ele começa, antes de explicar, detalhar o que é a oração, ele começa dizendo ali o que não é uma oração. Eu acho interessante essa jogada de Jesus, porque às vezes eu gosto de trabalhar assim. Antes de eu definir o que é uma coisa, eu preciso definir o que não será essa coisa. Então você trabalha um pouco com a questão da negativa, para que quando você vai para a definição de determinada coisa, você consegue ter um esclarecimento maior. Então é interessante que Jesus, antes de falar sobre o que é oração, ele fala para os discípulos o que não é oração. Então, primeira coisa que ele fala sobre não ser oração, ele fala para quando você orar ao Senhor, você não seja como os hipócritas. Ou seja, oração, gente, não é um atestado da sua espiritualidade para outras pessoas. Tem muita gente que gosta de orar bonito, né? Gosta de falar aquelas palavras rebuscadas, como se estas palavras fossem atestar para outras pessoas que você é uma pessoa mais espiritual.
É comum a gente ver nas igrejas, eu que cresci na igreja, você que talvez cresceu na igreja, já deva ter visto isso. Então, parece que aquelas orações mais difíceis são das pessoas que sabem orar. E você já deve ter ouvido isso. Poxa, eu não sei orar. Só que a verdade é que não existe o saber ou não orar no aspecto da forma com a qual a gente fala. Existe um saber ou não orar no aspecto da intenção com a qual a gente ora. E era isso que Jesus estava tentando ensinar para os discípulos. E ele precisava ensinar primeiro o que não era uma oração. Então a oração não era um atestado de espiritualidade. Não sejam como os hipócritas, ou seja, não atestem através da oração o fato de você achar que é mais crente do que os outros. Não ateste através da sua oração as suas más intenções, porque muitos dos fariseus que iam para as esquinas eram mal intencionados. Então não seja como eles, não use a oração para o mesmo fim que eles estão usando. Essa é a primeira coisa. A gente precisa entender, gente, que às vezes a gente coloca o rótulo de pecado nas coisas. E, na verdade, o rótulo de pecado, às vezes, não está nas coisas. O rótulo de pecado está nas nossas intenções por trás das coisas. Ou seja, para os fariseus e para Jesus, em relação aos fariseus, até a oração deles era um ato de pecado. Fabiano, que coisa doida isso. Então, quer dizer que eu posso orar e estar pecando se a sua intenção for a hipocrisia, a má intenção, ou trazer para si um atestado de espiritualidade, talvez sim. Então, Jesus estava explicando, olha, isso aqui não é oração. Uma outra coisa que ele falava é que a oração, ela não pode ser vazia. Jesus falava para que a nossa oração não fossem vãs repetições. Ou seja, eu preciso pensar no que eu estou falando. Eu não estou trazendo para vocês, eu não vou trazer para vocês um texto, uma oração para que vocês repitam ela à medida em que vocês forem caminhando. Eu estou trazendo para vocês um modelo, ou seja, não façam como os pagãos. Era muito comum naquela época algumas orações serem verdadeiros mantras. E Jesus falava, não façam vãs repetições com essa coisa tão importante que é um diálogo livre e aberto com Deus. Ou seja, não façam uma oração sem sentido. Não façam uma oração sem propósito. Não façam uma oração sem pensar no que você está falando. É muito comum, às vezes, a gente ver algumas orações e as pessoas elas falam tão rápido, uma coisa atrás da outra, e às vezes eu tenho a impressão assim, gente, será que aquela pessoa está pensando no que está falando? E os outros que estão respondendo, será que eles estão pensando quando eles dizem a palavra amém? Porque parece que amém, aleluia e glórias virou vírgula nas nossas orações, né? A gente fala amém o tempo todo. Será que a gente está entendendo que o amém significa um assim seja? Será que de fato eu estou concordando? Então, se você faz isso, amém, assim seja, concordo com você. Mas vale a gente revisitar as nossas orações. Será que eu estou usando um template pronto? Desde a minha infância, e oro da mesma forma? Jesus não quer isso para você, Jesus quer que você estabeleça um diálogo com Ele. Então, para isso, Ele ensina os discípulos a orar, e Ele traz essa oração para a gente. Então, o que você precisa entender para que a sua oração seja uma oração cheia, com sentido, uma oração que estabeleça de fato uma conexão banda larga com Deus? Eu vou destrinchar um pouco da oração do Pai Nosso, que nós acabamos de ler. Então, primeira coisa que você precisa saber a respeito da sua oração a Deus é saber quem Ele é. Nas suas orações, tire um momento para você trazer para si mesmo quem Deus é. A própria palavra diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Quando a gente está dizendo isso, gente, presta atenção. Deus não precisa de palavras de afirmação. Quando adoramos a Deus, não é porque Deus sente falta, se sente carente quando nós não afirmamos ou reafirmamos quem Ele é. Ele sabe quem Ele é, independente do que a gente fala ou não. Ele sabe quem Ele é. Só que muitas vezes somos nós
que não sabemos quem Deus é. Então, quando eu falo Pai nosso que estás no céu, eu quero significar duas coisas. Primeiro, Pai, Tu és o Deus de todas as coisas. Quando eu falo santificado seja o teu nome, eu não estou dizendo para que Deus se alegre e que Ele se lembre de que Ele é santo. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo, Pai, que a minha vida, ao passar por essa terra, manifeste a Tua santidade. Que eu jamais, no meu dia, esqueça da Tua santidade, ou seja, santificado seja o Teu nome na minha vida. Então, a primeira parte da oração significa você reconhecer, adorar, reconhecer e saber quem Deus é. E a oração continua, e a gente precisa, para que a gente entenda o modelo de oração de Jesus, que faz parte, além da adoração, além de reconhecer quem Deus é, saber quem Deus é, o segundo item, na oração que Jesus nos ensina, consta que nós precisamos ter na oração o desejo de viver o que Deus nos oferece. A palavra diz, venha o teu reino. Existe uma cultura, existe uma sociedade, existe um jeito de viver nos céus que é bem diferente do jeito de viver na terra. Os critérios são outros, as comparações são outras, os parâmetros são outros. Tem a ver com Deus, combina com Jesus. E o que uma oração dessa diz é o seguinte, olha, eu desejo que tudo que se vive no céu, que todos os parâmetros existentes no céu, que toda a cultura do reino de Deus seja estabelecida aonde eu vivo. Ou seja, é um desejo de ter e de viver o céu na terra. A tua oração precisa constar isso. A tua vida precisa constar isso. Consta no modelo de Jesus, no modelo da oração de Jesus. Terceiro, numa oração sincera, de conexão banda larga, nós precisamos entender que Ele é suficiente. Gente, nós vivemos um tempo de escassez, nós vivemos num cenário de guerra hoje, a gente precisa assumir isso. O medo está tomando conta da gente. Mas Cristo é a esperança e apesar dos pesares, apesar das lutas, nós precisamos colocar nas nossas orações esse seguinte item: Senhor, Tu és suficiente para a minha vida. Ainda que faltem coisas, ainda que faltem dinheiro, ainda que falte emprego, ainda que, enfim, que eu perca tudo, tendo o Senhor, eu tenho tudo. Então, Jesus ensina através da famosa frase, o pão de cada dia nos dai hoje. Ou seja, eu estou confiando que o que eu preciso para hoje, eu vou ter. Deus, dê-me só o que eu preciso para hoje. Será que você já orou assim? Será que você tem a capacidade de virar para Deus, olha, o mundo está um caos, eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 meses, eu só te peço uma coisa, Deus, tudo que eu preciso para hoje, que o Senhor me dê. Tudo que eu preciso para hoje, que o Senhor possa derramar sobre a minha vida. O pão de cada dia nos dai hoje. Num tempo de escassez, nós precisamos entender e colocar nas nossas orações que Ele é suficiente. E tudo que você precisa para sobreviver e viver hoje, Deus vai te dar. E amanhã é um novo dia. E amanhã você pode começar o dia com uma outra oração. E a sua oração de amanhã pode ser a seguinte: Deus, eu não sei o que será de mim amanhã, ou depois, ou daqui a alguns meses. Eu só te peço uma coisa: o pão de cada dia, o pão de hoje que o Senhor possa me dar. E o pão de amanhã que o Senhor possa me dar. Que o maná diário venha sobre as nossas vidas, sobre nossas casas. Isso precisa constar na minha oração e na sua oração. A outra coisa importante que precisa ter na nossa oração, esse elemento é fundamental, é reconhecer quem nós somos. Lá no início da oração a gente reconhece quem Deus é. Agora chegou a hora de, na oração, a gente reconhecer quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos filhos amados de Deus, mas nós somos pecadores. Não somos mais escravos do pecado, aquele que reconhece Jesus como seu Salvador, não é mais um escravo do pecado, mas nós ainda pecamos, nós ainda erramos, nós dependemos de Deus para caminharmos na perfeição. Tudo aquilo que eu não consigo alcançar,
para ser perfeito, Jesus alcançou por mim. Ele morreu na cruz há 2000 anos atrás, há 2020 anos atrás, para que hoje eu tenha um livre acesso ao Pai, eu possa me conectar como banda larga ao Senhor, conversar com Ele. Então, eu preciso reconhecer, a oração diz, né, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É como se eu chegasse para Deus e falasse, olha, eu preciso do teu perdão. No pão nosso de cada dia, eu estou satisfazendo uma necessidade física. Mas ao pedir perdão a Deus, eu estou preenchendo e restaurando uma necessidade da alma. Eu preciso ser perdoado por Ele, eu preciso ser perdoado por Deus, porque eu não consigo me salvar. Ao dizer, Deus me perdoa, eu estou dizendo, eu não consigo me salvar. Eu preciso que o Senhor me salve. Então é muito importante, no tempo de oração, a gente ter aquele tempo de confissão. A gente ter o tempo de falar o seguinte, Deus, eu errei nisso aqui. Eu errei com aquela pessoa. Eu fui mal aqui, a minha intenção era perversa aqui. Deus, se não fosse a tua graça e a tua misericórdia, eu não estaria aqui vivo. Perdoe as nossas dívidas. A penúltima coisa que nós temos que colocar na oração tem a ver quando ele fala, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E isso tem a ver com o penúltimo item, que é, na nossa oração, a gente precisa colocar de forma bem clara que nós dependemos dEle. Que nós dependemos apenas dEle. Que você não precisa de outra coisa a não ser Ele. É como se eu precisasse de Deus para que Ele me proteja dos males que estão por vir. Deus, me proteja da tentação de ser uma pessoa egoísta nesse tempo de quarentena e de escassez. Me proteja de ir no supermercado e querer comprar mais do que o necessário. Me proteja de não querer ajudar outras pessoas para querer guardar o meu. Me proteja de não ser consciente com as minhas finanças e sair gastando tudo. Me proteja, ó Pai, de ser uma pessoa que não combina com o que o Senhor quer para mim. Me livre das tentações, me livre do mal. Eu dependo do Senhor. E a oração encerra com mais uma frase de reconhecimento, Jesus nos ensinando que nós precisamos entender que apesar dos pesares, apesar das situações difíceis, que nós possamos reconhecer nas nossas orações de que Deus é Deus e eu não sou. Se você puder repetir isso comigo em casa, isso é muito importante para mim e para você. Eu preciso reconhecer nas minhas orações que Deus é Deus e nós não somos. Deus é Deus e eu não sou. Não tente, nesse tempo, ser Deus da sua vida. Porque você não tem os recursos do impossível que o próprio nosso Deus tem para fazer você sair dessa. Não tente ser Deus de si mesmo. E como é que a oração mostra isso? Mais uma vez, um reconhecimento de que todo poder, de todo reino, de que toda glória pertencem a Ele. E não são só para o tempo de escassez, não são só para os períodos difíceis, são para a eternidade. Ele diz, teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Gente, para terminar, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, através da oração, é como se Ele estivesse oferecendo para você um pacote de internet com infinitos megabytes, livres de conexão com Ele. Com Deus, não tem arquivo pesado para você baixar. Com Deus, não tem conexão travando. Com Deus, a conexão não cai.
Com Deus, nós temos acesso ao melhor dos céus. Conteúdo é o que não falta. Com Deus, você pode deixar de lado essa oração que não combina com a gente, que é a conexão de escada. Você pode jogar fora isso. Sabe essa oração que você usa a Deus como amuleto? Sabe essa oração que você faz por fazer? Aquela oração da comida? Sabe aquela oração que você fazia e dormia? Tinha oração que era assim, né? Você fazia e daqui a pouco você estava dormindo. Você estava falando coisas sem coisa. Deus abençoe isso. Deus abençoe aquilo. Daqui a pouco você terminava, Deus, fica com Deus, porque você já não sabia mais onde você estava. Sabe essa oração mecânica? Conexão de escada, joga fora. Deus quer, através da oração, estabelecer um diálogo com você, uma amizade com você, um relacionamento com você. Tem um pacote de internet com infinitos megabytes de conexão entre você e Deus. E Ele está chamando você para assinar esse pacote agora. Ele está chamando você para se conectar com Ele agora. Tem uma frase do A.W. Tozer que diz: ore até orar de verdade. Eu adoro essa frase porque durante muito tempo na minha vida eu achava que eu não estava orando. Eu achava que eu não sabia orar. Eu achava que orar era para os mais crentes, os fervorosos, os que sabiam discursar. Tinha uma mentira, uma voz na minha cabeça dizendo: cara, a oração não é para você não. E de repente vem essa frase: ore até orar de verdade. E essa frase foi entrando na minha vida num tempo que às vezes eu orava e não queria. Num tempo que às vezes eu orava e não me sentia motivado em orar. E depois que eu olhei eu falei: cara, é isso aí, eu preciso conexão, a gente vai estabelecendo aos poucos. Essa frase me fez entender que à medida em que eu fosse orando, eu ia entendendo o que eu estava fazendo, e Deus ia me abençoando, e a conexão ia se estabelecendo, e o volume de dados na nossa conexão ia aumentando, e até o ponto de eu conseguir ter uma amizade, um relacionamento com Deus através da oração. Onde você não precisa mais ter apenas momentos de oração, mas que a sua vida toda possa ser uma vida de oração. Ore até orar de verdade. Eu não sei há quanto tempo você não ora mais. Talvez você seja um daqueles que, cara, eu não oro mais. Perdi a sensibilidade. Hoje é o dia de você voltar. E essa série é para você. Essa série é para você resgatar o valor, o hábito, o princípio da oração, da conexão banda larga com Deus. Eu quero terminar esse tempo orando com você. Vamos orar para que a oração seja um valor para você. Interessante isso, né? Mas feche seus olhos e eu queria orar com você e que a partir de hoje, com essa série, nós possamos valorizar melhor esse tempo com Deus através dessa quarentena, que isso nos dê tempo para nos conectarmos com Ele, que seja um tempo para a gente crescer, para que a nossa vida de oração possa crescer, que a gente possa resgatar isso na nossa vida. Feche seus olhos. Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus que deseja se conectar com a gente. Quando Jesus se dispõe aos discípulos a ensiná-los sobre como deve orar, o Senhor está dizendo o seguinte: olha, existe um jeito certo sim de orar, e existe um jeito que não é legal de vocês orarem. Deus, obrigado por isso, porque se não fosse o Senhor em nossas vidas, estaríamos orando de forma errada, tendo visões, compreensões erradas acerca da oração, mas o Senhor nos esclarece. Obrigado pela Tua palavra. E Pai, nós queremos sim, ao longo dos nossos diálogos com o Senhor, nós queremos reconhecer quem o Senhor é. Nós queremos alimentar na nossa alma o desejo de viver a Tua cultura aqui na terra. Nós queremos, Deus, entender que o Senhor é suficiente nesse tempo de aflição, nesse tempo de desespero. Nós queremos entender e assimilar na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor é suficiente. Deus, a gente reconhece quem nós somos, que somos pecadores, imperfeitos, que somos pessoas... nós somos pessoas de pior qualidade se não tivéssemos o Senhor.
mas o Senhor nos completa. Mas perdoe, ó Pai, os nossos erros, as nossas falhas. Perdoe, ó Pai, as nossas dívidas e ajuda-nos a depender do Senhor. E como diz a tua própria oração ensinada aos discípulos, reconhecemos que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É no nome de Cristo que oramos. Assim seja. Amém e amém. A gente vai continuar um tempo aqui, nós vamos celebrar a ceia e você pode ir já preparando os seus itens, o pão, o suco, e nós traremos um pouco desse ambiente de comunidade através da ceia. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um grande abraço.
o poder e tua é glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é glória para sempre. Amém. A ceia, nós acreditamos, é um memorial, algo deixado por Jesus a nós, a sua igreja. Se você está assistindo a gente pela primeira vez, a ceia, nós participamos da ceia, participam da ceia todos aqueles que entendem que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Se essa está sendo a sua compreensão, então seja muito bem-vindo a participar desse momento com a gente. É a primeira ceia online que eu faço, é a primeira ceia virtual, que na verdade não é virtual, ela é bem real. Nós estamos apenas distantes, mas através do pão e através do cálice, nós podemos nos unir, assim como nós nos unimos através do sangue de Jesus, através da oração e tudo mais. Então eu queria convidar você a participar desse momento com a gente. Imagino que você já tenha, se caso não, pegue um pedaço de pão, um suco de uva e vamos participar desse momento. A ceia é um memorial, como eu estava dizendo, é uma forma de Jesus nos ensinar a lembrarmos de tudo aquilo que Ele fez por nós. Então, são dois elementos que compõem a ceia do Senhor, né? O primeiro deles é o pão. Este é o pão que representa o corpo de Jesus. Na última ceia, nesse momento que Jesus estava tendo com os discípulos, ele pegou um pão, partiu o pão e disse: olha, esse é o meu corpo que vai ser dado em favor de vocês. Corpo esse que significa a igreja hoje. Então, quando eu olho para esse pedaço de pão, não tem nada de místico aqui, mas quando eu olho para esse pedaço de pão, eu lembro da igreja. Eu lembro da igreja que não para. Eu lembro da igreja que prevalece. Eu lembro da igreja cujas portas do inferno não prevalecerão. Eu lembro da igreja que, apesar do isolamento social geográfico, está unida e mais viva do que nunca. Eu lembro da igreja pela qual Jesus morreu. E é com essa intenção que Jesus realizou aquela ceia, para que possamos nos lembrar quem Ele é, quem nós somos. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Corpo esse que foi dado de Cristo por nós, para que possamos hoje nos lembrar. E Ele disse: olha, em memória de mim, todas as vezes que vocês forem estar com um pão na mão, lembrem-se de mim nesse momento. Então, que em memória de Cristo, eu e você possamos comer do pão. E após isso, você pode fazer uma oração na sua casa, em silêncio. Comamos. Da mesma forma, Jesus tomou o cálice em suas mãos e disse: esse cálice representa o meu sangue, que também foi dado em favor de vocês. Sangue este que nos une, sangue este que, apesar da distância, costura as nossas vidas, nos trazendo esse ambiente de comunidade, ainda que cada um em sua casa. Esse sangue também me lembra o quão perfeito eu sou, quantas coisas erradas eu fiz, mas apesar de tudo isso, através do sangue, hoje eu sou limpo. Eu e você estamos limpos, se acreditarmos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O que eu quero dizer é que Deus, através da vida de Jesus e o seu sacrifício naquela cruz, Ele já morreu pelos pecados que você cometeu, que você vai cometer e que você está cometendo. O sangue de Jesus te limpa e com isso ninguém pode te acusar. E é com isso em mente, e é lembrando disso que aconteceu há 2020 anos atrás,
que Jesus vira para os discípulos e diz o seguinte: olha, todas as vezes que vocês beberem, bebam em memória de mim, façam isso em memória de mim, ou seja, lembrem-se do que eu fiz por vocês. E hoje, século 21, no meio dessa escassez, nós vamos nos lembrar de tudo aquilo que Deus fez, faz e continua fazendo. Mesmo que a gente não veja, Ele está cuidando da gente. Que em memória dEle e do que Ele fez, eu e você possamos tomar deste cálice, e depois você pode fazer a sua oração silenciosa. Depois de ceiar, os discípulos de Jesus cantaram. Nós vamos cantar mais uma canção, temos alguns avisos para fazer para você. Continue com a gente, que Deus abençoe muito a sua vida e compartilhe essa mensagem, esse lindo culto com aquelas pessoas que tanto precisam. Uma ótima semana, que Deus te abençoe. Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Hey! Levanta um aleluia com tudo que há em mim. Levanta um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanta um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanta um aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade, eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Cante mais alto, 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 na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que o ruído. cante mais alto, Canções são armas para mim. cante mais alto, O céu vem guerrear por mim. cante mais alto, Na presença
fugirá, das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. Levanto um aleluia, levanto um aleluia, levanto um aleluia, levanto um aleluia. Diga mais uma vez, levanto um aleluia. Amém? Nossa, que tempo incrível que tivemos. Obrigada por ter deixado a gente entrar na sua casa. De verdade, espero que essa mensagem e essas músicas tenham abençoado você e a sua família. Jesus é tudo o que temos e o que precisamos. Se você está ouvindo sobre Jesus pela primeira vez e quer ter um relacionamento com Ele, nós queremos te ajudar. Acesse esse QR Code com a câmera ou entre em contato com a gente através do direct no Instagram. Mande uma mensagem ou entre nesse endereço aqui também que a gente vai te responder. Ah, e só para lembrar, essa semana nós temos oração e leitura bíblica todos os dias no nosso Instagram. Você não pode ficar de fora. Segue a gente lá, @uni.bmalphaville. Vai ser demais, sério. Uma ótima semana para você e tchau!